Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, está tudo maravilhosamente bem. Eu quero começar o estudo de hoje pedindo perdão para vocês, gente. Tem um tempo que eu não gravo, sabe? Às vezes as pessoas me pedem para fazer estudo com elas. Eu nem gosto muito, sabe por quê? Porque eu sou assim, meio 220, eu não paro quieta. E acabo pegando muitas coisas para fazer e uma coisa atropela a outra e o meu tempo fica super corrido. E às vezes eu não dou conta de cumprir com tudo que eu planejei, com tudo que eu organizei. Então eu quero pedir que me perdoem muito, porque já tem um tempo que eu não posso, para a gente não perder a sequência dos nossos estudos, né? Nós paramos em Apocalipse 1, verso 5. Eu gostaria de reler com vocês esse verso. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você já parou para pensar no poder que tem essa frase? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você já parou para pensar o quanto que Jesus te ama? Ele te ama tanto, 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 que abre a sua Bíblia lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a quantidade que a Bíblia fala que Jesus nos ama. De tal maneira. A Bíblia não fala que é muito, não fala que é incrivelmente muito, não tem nem como medir. E aí coloca de tal maneira, porque não dá para medir. E é isso aí, para medir um pouquinho, para calcular, para ter um pouquinho de noção do tamanho do amor de Jesus por nós, para pensar, ele nos ama e ele veio morrer por nós. Ele deu o seu sangue para nos comprar. Ele deu todas as gotas do sangue dele para que não ficasse ninguém de fora. Você sabia que Jesus comprou todos os seres humanos? A morte de Jesus foi suficiente para cobrir os pecados de todos os seres humanos? Olha aqui uma curiosidade que está em Mateus 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O lago do fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para nenhum ser humano. Só que Deus é tão incrível, tão impressionante, que ele comprou a mim, comprou a você, comprou a cada ser humano. Mas ele nos permite escolher se a gente quer ser salvo ou não. Por isso que a Bíblia fala que pelo seu sangue ele nos comprou e nos libertou dos nossos pecados. Vamos continuar lá, a leitura a partir do verso 6 agora de Apocalipse. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que incrível! Pelo sangue dele, ele nos libertou e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Olha que legal, a partir da morte de Cristo, nós passamos a ser reino de Deus, do Deus dele e Pai dele, também nosso, e sacerdotes com ele. Não é legal? Nós não precisamos de um sacerdote para mediar o nosso relacionamento com Deus ou com Jesus. Jesus nos constituiu sacerdotes. No Antigo Testamento tinha um cerimonial que era feito no templo, e para entrar no templo tinha que ser sacerdote. Só os sacerdotes podiam entrar no templo. Mas a partir do momento que Jesus morreu por nós, ele nos constituiu sacerdotes. Agora, pela fé em Jesus, nós podemos entrar no santuário celestial de Hebreus, que conta pra gente que lá no céu tem um santuário. Nós podemos entrar lá pela fé, pelas nossas orações. Não precisamos mais de mediação de sacerdotes. Jesus é o nosso único e suficiente mediador. Vamos conferir isso? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.
Nós temos um mediador, um único e suficiente mediador entre nós e Deus, que é Jesus. Por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício que Jesus fez por nós, nós podemos ir à presença de Deus pela fé, através das nossas orações. Podemos confessar os nossos pecados diretamente para Deus, não precisamos de mediação de sacerdote. Incrível isso, né? Nos constituiu reino e sacerdote para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, uma promessa incrível para nós, que é o bálsamo de todo aquele que crê em Deus. Verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A minha é cheia de anotações aqui. Tem várias outras passagens que comprovam essa promessa maravilhosa, essa verdade maravilhosa. Jesus vem com as nuvens. Ele vai vir, ele vai voltar para nos buscar. E todo olho verá, não será um arrebatamento secreto, não vai levar alguns, deixar alguns para trás, vai todo olho verá. E é interessante que nesse verso fala que até aqueles que traspassaram Jesus quando ele foi crucificado verão. Então a Bíblia ela nos mostra que haverá uma ressurreição especial daquelas pessoas que estavam envolvidas na crucifixão de Jesus para ver Jesus voltando. No capítulo 26 de Mateus, quando Jesus foi preso, tem uma descrição de uma conversa entre Jesus e os sacerdotes. Olha o que Jesus falou para os sacerdotes. Aqui no capítulo 26 de Mateus, Jesus estava perante o Sinédrio. E aqui, levantando o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Viu isso? O nosso Deus não mente, Jesus não mente. E Jesus disse para aqueles sacerdotes, para aquelas pessoas, aqueles hipócritas: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então eles já estão mortos há muito tempo. Provavelmente haverá uma ressurreição especial, eles vão ressuscitar para ver Jesus descer nas nuvens do céu. Olha Apocalipse 6,16. Disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? E agora, vai chegar o grande dia que todo mundo vai ter que prestar conta diante de Deus. Aqueles que se achavam os donos do mundo, crucificaram o Salvador, eles vão ter que se ver de novo, vão ter que prestar conta no grande tribunal no dia do juízo. Eu vou ter que prestar conta dos meus atos e você vai ter que prestar conta dos seus. Você está vivendo a sua vida de maneira que naquele grande dia você vai conseguir ficar em pé diante de um Deus santo, justo? Seus pecados já vão ter sido justificados até lá? Você está aceitando a salvação de Jesus para perdoar os seus pecados e está escolhendo seguir o caminho certo? Ou você tem escolhido o mal? Não esquece que nós vamos ter que prestar conta, tá chegando o grande dia. A notícia boa, a boa notícia é que dá tempo ainda. Se você ainda não se arrependeu, se ainda não entregou a vida para Deus e pediu a Deus para libertar você, para perdoar você dos seus pecados e te limpar, dá tempo ainda. Faça isso imediatamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então a promessa foi feita pelo próprio Deus, ele não mente e ele virá. Então que nós possamos estar prontos, preparados e subir com ele quando ele voltar, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, cheiro para quem é de cheiro e distância para quem é de distância. Deus abençoe cada um.